você comprou ações das lojas Renner e está na dúvida se fez um bom negócio ou não, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender se você deve manter as ações da empresa ou não. Então vamos a uma análise rápida das lojas Renner. E como quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa, não é mesmo? Então você precisa entender um pouco mais dessa empresa. Então se você tem alguma insegurança, vamos lá que você vai entender de uma forma muito simples e prática um pouco mais sobre lojas Renner. Lojas Renner não é uma empresa de varejo qualquer, ela é um ecossistema. Então tem algumas lojas que fazem parte das lojas Renner que eu acho que você nem imaginava, como a Youcom, que é uma loja voltada ao público jovem, e a Camicado, que é especializada em casa e decoração. Então ainda tem nas lojas Renner o serviço financeiro, o braço financeiro das lojas Renner, que é a Realize. Então a empresa, ela não é uma simples empresa de varejo, ela na verdade é um ecossistema que tem outras empresas envolvidas. Inclusive a gente pode ver isso nas receitas. O que é receita? É todo o dinheiro que entra na empresa. É claro que o braço principal das lojas Renner é a lojas Renner. Afinal de contas, 80% da receita vem das lojas Renner. Mas temos aqui os produtos financeiros, que é esse braço que eu falei para vocês, a Realize. 12% da receita hoje vem desse braço financeiro. Tem a Youcom, 4% da receita vem da Youcom e 4% vem também da Camicado. Então, só para vocês entenderem aí de onde vem a origem do dinheiro da receita das lojas Renner. Então, entendendo um pouco mais sobre a empresa, é bacana aqui a gente entender também quando que começou a empresa, e aí a gente vai navegar um pouquinho para você entender aqui que é uma empresa que não começou ontem, é uma empresa que foi fundada em 1965, sede dela em Porto Alegre, como vocês podem ver aqui, e ela tem um valor de mercado hoje de 16 bilhões de reais. Então não é uma empresa assim tão pequena, já uma empresa considerada de médio porte, tá? Quando a gente olha aqui, a loja Renner hoje, ela não tem um sócio majoritário, ela é considerada uma empresa in company. O que significa isso? Quer dizer que ela não tem ali um sócio controlador, mas a gente pode olhar aqui os principais sócios da loja Renner, como a BlackRock, que é uma das maiores gestoras de fundo do mundo, tem 14% da empresa. Então, continuando aqui a nossa análise, para você entender um pouquinho mais sobre lojas Renner, a gente pode ver também a exposição dela em outros países. A gente já viu que 80% da receita vem das lojas Renner, mas olhando para países, ela também tem exposição em outros países, mas a principal receita dela vem do Brasil. 78% da receita dela vem do Brasil, 19%, olha o mercado argentino como já tem peso nas lojas Renner. 19% da receita vem da Argentina e de outros países aqui na casa de 2,3% o Uruguai. Então veja que a Argentina hoje já tem um peso aí na receita das lojas Renner, sendo que o Brasil é a principal fonte de receita da empresa, tá? Quando a gente olha só que interessante, meus queridos, quando eu falo para vocês que os preços acompanham o resultado. Olha aqui que a gente de repente pode estar diante de uma grande oportunidade. Presta atenção nisso que eu vou te mostrar agora, tá vendo? A cotação acompanha os resultados. Então, conforme a empresa vai sendo uma empresa lucrativa, o que acontece? Acontece que os lucros acompanham o resultado. Então, conforme a empresa vai dando bons resultados, o preço tende a acompanhar. E dá uma olhada, olha só, essa linha verde é o lucro e essa linha roxa é cotação. Olha só como os dois andam juntos, às vezes descasam um pouquinho e depois andam juntos. E olha agora a situação que está. O lucro lá em cima e a cotação lá embaixo, ou seja, abriu uma boca de jacaré. E aí eu vou te mostrar também aqui os números de lojas Renner, para você aí que está na dúvida quanto à empresa, né? A gente tem que olhar os números, porque afinal de contas, contra os números não há argumentos. Quando a gente olha a receita, lembra que eu expliquei para você que a receita é todo o dinheiro que entra na empresa. Ali em 2016, a empresa tinha ali uma receita líquida na casa de 6,4 bilhões de reais. 2017 subiu para 7 bilhões, 2018 foi para 8 bilhões, 2019 9,5 bilhões e assim 2020 com a pandemia caiu para 7,5 bilhões, mas depois voltou a crescer.
Em 2021, 10 bilhões, 2022, 13 bilhões, 2023, 13,6 milhões e 2024, 14,4. E a empresa segue nesse rumo crescente de receita. Quando a gente olha o EBITDA é o proxy do caixa operacional da empresa, o dinheiro que vem das operações da empresa. Também é um EBITDA muito positivo. Aqui em 2016, estava em 1,2 bilhões e agora, em 2024, ele dobrou 2,5 bilhões. E agora, nos últimos 12 meses, em 2025, 2,9 bilhões. Então, a gente consegue ver como que a empresa é saudável. Quando a gente cai para o lucro aqui, observe comigo. Aqui em 2016, o lucro de Lojas Renner era de 625 milhões. E esse lucro, ele veio crescendo ali até a pandemia. Chegou na pandemia normal, caiu para 633 milhões. Depois, em 2022, subiu para 1,2 bi de novo. E em 2023, a empresa começou a investir bastante na questão de um novo centro de distribuição, e aí ela começou a ter aumento de custos aqui 2023, 2024, mas em 2025, nos últimos 12 meses, a gente já vê que a empresa está crescente novamente. Observe que nos últimos 10 anos, Lojas Renner não deu prejuízo, entende? Então, o fato é, vamos continuar aqui a nossa análise. Quando a gente olha o ROI, o que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio dos acionistas. Quanto que a empresa está conseguindo trazer de lucro líquido com o dinheiro dos acionistas. E a empresa tem um ROI muito bom. Estava lá na casa de 24% e hoje está aí, chegou a cair para 10%, mas hoje já está acima de 10%, que é o que a gente considera um ROI saudável. Hoje está na casa de 13%. E a empresa, Cleide, é endividada? Não, não é endividada. Quando a gente olha aqui, tá vendo esse indicador dívida líquida barra EBITDA, nos mostra se a empresa fosse pagar toda a dívida dela, em quanto tempo ela conseguiria pagar utilizando o proxy do caixa operacional. Então, a gente pode ver aqui que a empresa, esse indicador, ele tem um número máximo que é suportado para a gente entender se a empresa está endividada ou não. E ela nunca chegou nem perto desse número máximo. E agora, Cleide, por que tá esse risquinho aqui? Porque simplesmente Lojas Renner tem mais caixa do que dívida. E aí vem a pergunta que não quer calar. Deixa eu só te chamar a atenção rapidinho para o fluxo de caixa operacional. Isso aqui é dinheiro no caixa. Quanto que a empresa está colocando de dinheiro no caixa do dinheiro que vem das suas operações? Olha como ela tem um fluxo de caixa operacional super saudável, né? Na casa ali, quando era ali em 2016, 914 milhões e agora já está na casa de 2,4 bilhões. Então é muito saudável. A empresa é uma geradora de caixa. Cleide, mas eu comprei Lojas Renner, ela estava lá na casa de R$19, depois disso caiu. Eu tô com medo. O que está acontecendo com a empresa, né? Por que mesmo assim eu estou vendo que é uma empresa lucrativa, que tem endividamento saudável, que dá um bom retorno para os acionistas, mas por que essa ação fica subindo e caindo, subindo e caindo? Presta atenção que eu vou te explicar agora. Mas se você tá gostando desse vídeo, deixa um like aí que eu quero saber, hein? Então vamos lá. Vamos entender? Esse aqui é o ponto, pode-se dizer, o ponto-chave para te dar tranquilidade para você que é investidor da Lojas Renner. Presta atenção nisso que eu vou te mostrar agora, né? Olha só, lá essa linha azul, sabe o que é? Essa linha azul é a cotação, é o preço de Lojas Renner. E essa linha preta é a taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Então, as Lojas Renner, ela é uma empresa cíclica. O que quer dizer isso? Quando a taxa de juros sobe, o preço da ação cai. Quando a taxa de juros cai, o preço da ação sobe. Cleide, mas por que acontece isso? Deixa eu explicar por que acontece isso. Acontece porque a taxa Selic é a taxa mãe da economia. Então, quando ela sobe, o objetivo é combater a inflação, controlar a inflação. Então, o que o governo quer? Que as pessoas parem de consumir, porque quanto mais elas consumirem, mais os preços vão aumentar. Então, o governo faz o quê? Aumenta a taxa Selic para poder controlar o consumo. Quando a taxa Selic sobe, as outras taxas, por exemplo, quem precisa de crédito para consumir, ele vai esperar, porque a taxa geralmente está muito alta. De repente quer financiar um carro, quer ter um crediário para comprar aí roupa, quer de repente trocar de geladeira, fica tudo mais caro, o crédito fica mais caro. Então as pessoas tendem a falar, nossa, esse juros está muito alto agora, eu vou esperar para consumir mais. E também, para quem tem dinheiro sobrando, os investimentos de renda fixa mais conservadores, eles ficam mais atrativos. Então as pessoas falam,
fala assim, aquela troca de carro que eu ia fazer agora, eu não vou fazer, por quê? Porque meu dinheiro está rendendo tanto que eu vou deixar ele quieto. Então, entende que dessa forma, as pessoas que precisam de crédito acabam não consumindo, por quê? Porque o crédito está mais caro. Quem tem dinheiro sobrando acaba também não consumindo, por quê? Porque o dinheiro está rendendo bastante. Então, as pessoas começam a consumir menos e aí as empresas vão reduzindo o seu preço para poder estimular o consumo e aí a gente tem um arrefecimento da inflação, entende? Então, por isso que acontece, na hora que a taxa de juros sobe, lembra o que acontece? Lembra que o governo quer que as pessoas consumam menos e as empresas de varejo, elas são empresas que vendem produtos. Então, a partir do momento que a taxa de juros sobe, as pessoas começam a consumir menos, essas empresas começam a dar menos resultados e os preços acompanham o resultado, como eu te mostrei. Então, veja, meus queridos, presta atenção para você ter tranquilidade na questão de Lojas Renner, tá? Olha só, olha como parece uma música, né? A gente vê ali Lojas Renner 2015, 2016, 2017, vai subindo, né? Vai subindo ali até 2020, que ela entrou no auge dela. Então, quem não sabia o que estava fazendo, entrou em Lojas Renner exatamente no momento errado. Por quê? A taxa Selic estava caindo e o preço da ação estava subindo, porque o contrário é verdadeiro. Quando a taxa Selic começa a cair, o consumo começa a ser estimulado, porque as pessoas falam, nossa, agora essa taxa de juros está mais barata, eu vou consumir. Nossa, agora o meu dinheiro não está rendendo tanto, vou consumir. Entende a lógica? Então, a partir do momento que a taxa de juros começa a cair, dá uma olhada o que aconteceu ali no preço de Lojas Renner, porque ela começou a vender muito mais, dá muito mais resultado, e como os preços acompanham o resultado, o que aconteceu? O preço das Lojas Renner foi lá em cima. E aí, quem não sabia o que estava fazendo, o que fez? Pode ser que tenha comprado Lojas Renner exatamente ali quando ela estava num pico histórico, que era o pior momento para comprar a Lojas Renner, porque a taxa de Selic estava lá embaixo, é claro que o preço ia subir. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu que a taxa Selic, ela começou a subir, e aí o preço de Lojas Renner começou a cair. Veja como parece uma música, por quê? Isso é uma empresa cíclica, então não quer dizer, como você viu aqui nos dados que eu te mostrei, que a empresa não é um mau negócio, ela é simplesmente uma empresa cíclica, então quem sabe o que está fazendo, aproveita esses movimentos. É simples como isso. Eu espero ter te ajudado com essas informações. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like e deixa aí nos comentários o próximo vídeo que você quer que eu analise para você. Até a próxima!